Boa noite. Meu nome é Adriana, sou monitora hoje, que vou estar aqui com vocês. Boa noite, doutora Denise, seja Boa bem-vinda. noite, obrigada, Adriana. Boa noite a todos. E aí, estamos por aqui, esperando aí o pessoal começar a entrar. Hoje, nosso objetivo é tirar dúvidas, né, sobre a pós, falar mais um pouquinho sobre quais são os módulos, né, que nós temos aqui na pós, os professores que participam dos módulos, qual é o objetivo, o material que a gente tem disponível para os alunos, os grupos de estudo, tem muita coisa aí disponível para quem quer aprender. Então, eu vou me colocar à disposição aqui para responder as dúvidas referentes à posse, e assim, vou dar mais uns 5 minutos, né, para daí eu começar a falar sobre os módulos, tá bom? Combinado, então. Estou por aqui já. Tá.
Bem, então vamos lá. Eu estou aqui para mostrar mais ou menos quais são os módulos da pós, né? Eu, inclusive, já quero deixar aí de antemão que eu participo de todos os módulos da pós, isso foi uma questão que eu me fiz, uma exigência minha, né? Já que a gente ia ter um programa aí de treinamento em gastroenterologia funcional, né, que leva meu nome como coordenadora, eu não poderia deixar de participar de todos os módulos, em parte porque nós não temos um modelo nenhum, na verdade, esse é o primeiro curso de gastroenterologia funcional de que se tem notícia no mundo, tá, gente? A gente tem em outros locais do Instituto de Medicina Funcional Americano, a gente tem módulos, por exemplo, eles têm a formação em medicina funcional, a gastroenterologia é um módulo, tá? De 3 ou 4 dias, né? A gente tem uma pós inteira disso. E por quê, né? Por isso ela não é só voltada para médicos gastroenterologistas, né? Isso porque a gastroenterologia funcional, ela é a base do que a gente chama de medicina funcional, né? Para a gente fazer a prática da medicina integrativa e funcional, é preciso que se tenha conhecimento de sistema digestivo e como modular esse sistema digestivo. A base, né, da medicina funcional é o sistema digestivo. E quando eu falo em modular sistema digestivo, eu não estou falando de modular microbiota simplesmente, né? A microbiota é um dos fatores importantes do sistema digestivo, mas ela tem ganhado muito destaque, também, né? Por conta de uma certa exploração mercadológica, aí, vamos dizer assim, né? Um mercado de probióticos, um mercado de exames de sequenciamento de microbiota, existe um mercado que floresce em volta da microbiota, mas a verdade é que nós sabemos que a microbiota influencia numa série de questões, né, de saúde, então desde obesidade, a transtornos mentais, a síndrome metabólica, né, a problemas de autoimunidade, então tudo que envolve o sistema imunológico, mas muito do que a gente não sabe ainda o que... como que eu vou dizer para vocês? A gente sabe que ela importa, mas a gente não tem como aquilatar ainda tudo que ela faz parte, tudo que ela sintetiza, em que eu poderia modificar a microbiota em direção à saúde. Então, a gente sabe que a microbiota tem importância, mas muito ainda dos mecanismos envolvidos nessa importância, a gente ainda não tem elucidado. Então, quando a gente fala, nós vamos modular a microbiota, né, o que vem na mente dos colegas, dos nutricionistas, é dar um probiótico, né? E, na verdade, o probiótico não deveria nem ser a primeira coisa que a gente faz, tá? Muitas vezes a gente atrapalha o paciente quando a gente dá um probiótico. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu tenho um transtorno de motilidade digestiva, como uma síndrome do intestino irritável, que pode ter um certo transtorno, tanto voltando esse paciente para uma redução de mobilidade, quanto aumentando a mobilidade, né? Então, a gente tem a síndrome do intestino irritável do tipo constipação e do tipo diarreico. Muitas vezes, se eu der um probiótico diante disso, de alterações de motilidade, eu posso piorar a alteração de motilidade. Ao mesmo tempo que, por exemplo, se eu colocar um probiótico para um paciente que é um diabético com uma gastroparesia, né, com um certo retardamento de eliminação do conteúdo gástrico, eu posso ter uma piora dos sintomas de distensão, eu posso ter uma piora dos sintomas de lentidão digestiva se eu der um probiótico. Então, probiótico não é para todo mundo, nem todo o tempo, nem o tempo inteiro. Então, quando a gente fala de modular o sistema digestivo, eu não estou falando especificamente de modular a microbiota, tá? Ela faz parte, mas o sistema digestivo é muito mais do que isso. Por isso que aqui, na pós, a gente não vai ficar falando, por exemplo, de listas e listas e listas de probióticos. Olha, esse probiótico você quer melhorar a alergia, usa esse daqui.
Isso tudo é floreio de mercado, tá? Por quê? Porque o que a gente tem até hoje é extrapolação de estudos científicos, a maioria deles com cobaias, tá? Para extrapolação para humanos e fazendo uma correlação que não respeita a individualidade biológica do hospedeiro. Né? Então, seria muito simples se eu colocasse um probiótico lá e a gente tivesse uma resposta igual em todo mundo. Nem medicação é assim. Quanto mais quando a gente está falando num ser que é vivo, né? E que está na dependência do alimento que está passando ali, está na dependência da concorrência com os outros que estão ali, está na dependência do viroma, né? Que é a microbiota viral, né? Que essa não tem probiótico que mude, né? Ou que suplemente. Então, vocês vão ver que aqui a gente vai muito além, tá? Após, nos primeiros módulos, né, a gente faz um nivelamento, tá? Então, os primeiros módulos são de estudo da fisiologia do trato digestivo, o estudo das correlações anátomo-clínicas desse trato digestivo com o professor Fabrício Lopes, que é osteopata, que entende muito, 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 muito de anatomia, fáscias, ligamentos, tudo que envolve abdômen. Tá? A aula dele é sensacional e é importante a gente saber disso, porque a gente pega paciente pós-operatório, a gente pega paciente operado de vesícula, paciente operado de útero, operado de apêndice, né? Bariátricos, e a gente tem que entender o que acontece num abdômen, por exemplo, pós-operatório. Né? A gente aprende, por exemplo, com o professor Fabrício, todas as correlações de patologias digestivas que podem levar a dores músculo-esqueléticas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, que eu acredito que a maioria não sabe disso, né? Eu posso ter, por exemplo, quando eu tenho uma úlcera gástrica, uma dor no ombro, tá? No ombro esquerdo, normalmente. E aí o paciente fica indo de pronto-socorro em pronto-socorro, ortopedista e ortopedista fazendo exame de ombro, quando na verdade o problema é do estômago, tá? E aí o que ele recebe para tratar o ombro? Um anti-inflamatório, que só vai piorar o estômago, né? Então ele não melhora nunca. Então, esses primeiros módulos são para nivelar todo mundo, para todo mundo chegar no mesmo conhecimento, para daí para frente o negócio fica sério, tá? Porque aí a gente vai aprofundar bastante. Eu garanto, mas eu garanto para todo mundo que está aqui, que o que vocês vão ver na nossa pós não tem em nenhum outro lugar, tá? Porque é tudo muito novo, tudo, assim, de últimos lançamentos, né? Eu acompanho, eu sou membro da Associação Americana de Gastroenterologia, da Associação da União Europeia de Gastroenterologia. Então, justamente, eu sou membro para poder estar sempre atualizada, tá? E a gente une aqui o que há, né, da gastroenterologia e cirurgia geral, né, aquilo da medicina dita tradicional, com o pensamento funcional, que vocês vão ver que é um pensamento, né, que embora ele seja um pensamento que integra várias profissões, vários olhares e vários ângulos diferentes sobre o mesmo sistema, a gente se baseia tudo em ciência. Tá? Eu quero deixar claro aqui que não vai ter, na nossa pós a gente não tem um floreio, eu não vou ficar falando em coisas muito difíceis de serem aplicadas no dia a dia, eu não vou ficar falando, por exemplo, numa medicina que é voltada só para elite, tá? Porque o meu objetivo é que a gente popularize a medicina funcional, que ela consiga chegar obviamente, dentro das suas possibilidades, como a medicina tradicional também tem, dentro do SUS, né, dentro do seu plano de saúde, do seu posto, né, de saúde, da sua UBS, que você consiga praticar, né, em qualquer lugar em que você esteja, e que seu paciente consiga aplicar isso no seu dia a dia, sem depender, obviamente, de prescrições enormes, prescrições caras, que estão fora, né, de mais de 90% da população. Então, o meu objetivo é que a gente popularize nesse sentido. Mas, apesar de eu falar isso, né,
vocês vão ver que para fazer uma medicina funcional bem feita, as nossas consultas precisam ser mais prolongadas, mais detalhadas, né? A gente vai ter que tirar uma história muito bem tirada, e a gente vai falar sobre isso, a gente vai ter que aprofundar, né, nessa questão que envolve a empatia, né, entrar na vida do paciente. Então, as nossas consultas são longas. Justamente por isso, às vezes fica difícil, né? Em consulta de plano de saúde de 15 minutos, você conseguir aplicar a contento. Então, a gente vai ensinar também nesse sentido e dar material para vocês, para que vocês consigam, por exemplo, já deixar pronto um material para entregar para o paciente, né? Escrito, né, por exemplo, de hábitos, né? Então, a gente tem, por exemplo, questionários sobre detox, tá? Então, para o paciente preencher, na hora que ele entrar na consulta, aquilo já está adiantado, né? Para que vocês consigam aplicar, obviamente, dentro da possibilidade de vocês. Mas, né, o caminho é, cada vez menos, vocês estarem sujeitos ao plano de saúde e ter um pouco mais de tempo para lidar com esse paciente. Mas tentar, ao máximo possível, aplicar isso no seu dia a dia de uma forma pouco custosa, tá? Para que a gente efetivamente mude a qualidade de vida desses pacientes. Então, os primeiros módulos são módulos de nivelamento, tá? Todo mundo chegar no mesmo, na mesma linguagem, no mesmo nível. A gente vai ter a professora Anete Marum, que vocês conheceram aí, falando sobre a nutrigenômica. Ela dá uma aula super longa, explicando desde o que é um gene, o que é um cromossomo, né, o que é epigenética, o que é metilação, o que é histona e os microRNAs. Então, ela vai começar do início, e vai colocar vocês até num nível relativamente avançado de genética, tá? Para que vocês pensem nas possibilidades dos polimorfismos, das variâncias, tá? Por exemplo, muita gente fala assim, mas eu vou pedir um exame de análise genética, né? Esses exames são caros e tal. Sim, aqueles exames que a gente tem ali de 200, 300 genes, né? São exames mais caros, que muita gente pode até conseguir fazer, porque é uma vez na vida, né? Porque você não vai ficar fazendo, não muda, a genética não muda, né? O DNA não muda, então vai fazer uma vez, não vai fazer mais. Mas, por exemplo, se eu tiver uma desconfiança que meu paciente tem o polimorfismo da MTHFR, por exemplo, que a gente até comentou na aula, isso é coberto por um plano de saúde, só aquele gene, tá? Então, a gente pode até pedir, tem um código TUS para isso. Se tem código TUS, o plano de saúde tem que pagar, né? Então, a gente faz, obviamente, a gente tem que fazer uma cartinha e tal. Então, até isso a gente vai conseguir aplicar no nosso dia a dia. Se a gente tiver a possibilidade de solicitar para o nosso paciente aquele teste lá de 200 e tantos genes, 300 genes, ótimo, né? Se não tiver a possibilidade, a gente vai direto para aqueles genes que a gente desconfia mais dentro da prática clínica que haja. E vocês vão ver que a MTHFR é um dos mais frequentes em pacientes que têm queixas digestivas, doenças autoimunes, problemas mentais, tá? Como a gente falou com o professor Fabrício ontem. Então, é um exame que pode ser solicitado pelo plano de saúde, tá? E se o paciente tiver que pagar, é mais ou menos, acho que uns R$300, mas também faz uma vez na vida também só, tá? Então, não é uma coisa para elite e tal, né? Que a pessoa teria que ficar repetindo, de jeito nenhum, né? Então, nesses primeiros módulos, a gente faz esse nivelamento. Depois da professora Anne, a gente vem com o Valentim Magalhães. Para quem não conhece, o Valentim é um baita nutricionista aí. E aí a gente vai falar sobre cronobiologia e crononutrição. Como eu falei para vocês, eu estou em todos os módulos. Se eu não estou com aula gravada, eu estou com a aula ao vivo, porque eu entro em todas as aulas ao vivo. Então, eu já deixo para vocês o seguinte, quem tiver matriculado na pós, já olha todo o seu calendário, porque muito raramente a gente tem que trocar alguma data, tá? Só se acontece alguma coisa, né? E eventualmente a gente tem que trocar alguma data, mas a maioria das aulas já estão com as datas definidas, para que vocês estejam na aula ao vivo
porque eu fico à disposição pelo menos 3 horas para perguntas e respostas. Eventualmente, eu trago outras aulas novas ao vivo, porque, né, nós estamos na 5ª turma, mas como esse conteúdo é renovado e a gente tem coisa nova sendo publicada todo dia, né, eu sempre tenho aula nova para mostrar, né? E aí, às vezes, tem umas aulas gravadas e eu tenho um tema novo, uma aula nova que eu fiz que ainda não deu tempo de gravar, eu apresento essa aula ao vivo, tá? E fico à disposição para retirar, para sanar as dúvidas, tá? Então, todas as aulas ao vivo, normalmente eu entro em todas, tá? E depois a gente tem, a depender do módulo, pode haver também a entrada de um professor, tá? Por exemplo, o módulo passado, agora do final de semana passado, que era após 3, a gente teve o professor Fabrício Assini à disposição, tirando dúvidas por mais de 2 horas, e eu entrei depois, tá? E fiz uma aula de constipação, por exemplo, tá? Ao vivo. Então, eu sugiro que todo mundo que tiver matriculado não perca a aula ao vivo. Mas, eventualmente, é um médico que está de plantão, né? Ou teve algum problema naquele dia, a aula ao vivo é gravada também, tá? E ela fica à disposição de vocês no portal para ser assistida posteriormente, tá? Então, depois que vem aí o Valentim Magalhães, ele vem falando de cronobiologia, e eu, na verdade, de crononutrição, e eu falo de cronobiologia. Eu falo, obviamente, de cronobiologia digestiva e geral, tá? Então, não é só eu falo de cronobiologia como um todo, e aí vocês podem pensar assim, mas assim, cronobiologia é uma coisa muito específica, né? Não, gente, não é específica, tá? A cronobiologia hoje, né, é uma ciência muito recente, mas que precisa estar sendo olhada com carinho por nós, profissionais de saúde, porque eu até vi agora, um pouquinho antes de entrar, com o Rodolfo Pérez, que inclusive é um dos professores da pós também, né? Ele tem uma pós aí de nutrição funcional, e que eu também faço parte como professora, e ele faz parte também da nossa pós, tá? E deixa eu só abrir aqui, eu estou entrando para ver todos os módulos, para não esquecer de nenhum, tá? E ele estava falando justamente, né, por exemplo, do jejum, né? Vou dar um exemplo para vocês. A gente fala tanto do jejum, e a gente falou isso com o Bruno César na segunda-feira. Algumas pessoas aplicam o jejum sempre retardando a primeira refeição para meio-dia, 1 hora, 2, 3 horas da tarde. E isso é contra a cronobiologia. O próprio Rodolfo Pérez estava falando isso agora há pouco no Instagram, tá? Então, é importante que a gente saiba disso, porque ao invés de estar ajudando o paciente, eu posso estar piorando. E o jejum é uma das estratégias que a gente tem para modulação de sistema digestivo, que a gente falou desde lá o começo, né? Depois do Valentim Magalhães, a gente vem com a Vânia Matoso, que é nutricionista também, falando sobre impacto da dieta e do estilo de vida sobre microbiota, tá? Aí eu venho para um módulo que eu costumo dizer que é o módulo divisor de águas, que é o módulo da digestibilidade, que eu vou mostrar toda a fisiologia do processo digestivo e vou mostrar para vocês quais as alterações de digestibilidade que os pacientes apresentam, e que é a base, por exemplo, dos pacientes disbióticos, das doenças funcionais do sistema digestivo, não só das doenças funcionais, mas doenças mentais, doenças da saúde da mulher. Então, o módulo de digestibilidade, eu costumo dizer que é o módulo que muda a prática, né, do profissional de saúde já na segunda-feira, tá? E aí, a gente coloca sempre com uma intenção, no módulo ao vivo, depois que vocês já assistiram as aulas, como colocar em prática, tá? No módulo ao vivo, fala assim, como eu faço?
né? E agora, né? Eu tenho esse conhecimento, como é que eu vou colocar isso em prática? Então, os módulos ao vivo são para a gente ensinar vocês a colocar em prática o que foi visto nesse módulo, tá? E aí, depois desse módulo de digestibilidade, a gente tem um módulo de prescrição de modulação gastrointestinal com a farmacêutica Maria Arabella, que é sensacional. A Arabella entrega um formulário de prescrição para vocês. Esse formulário de prescrição vem com doses, e ela muda a cada 2, 3 meses, então ela sempre entrega, tá? Durante a pós inteira, vocês vão ver que vocês vão receber mais de um formulário de prescrição, e aí ali tem doses, ali tem explicação por que disso, por que daquilo, é um livro mesmo, tá? Que ela gentilmente cede para a gente, e eu sugiro que vocês aproveitem bastante a Arabella, porque ela vai ensinar, por exemplo, como eu faço uma prescrição. Daquela prescrição, eu posso pôr tal ativo via oral, eu tenho que colocar sublingual, eu posso colocar num sachê, isso cabe no sublingual, até quanto eu posso colocar de ativo no sublingual, eu posso misturar isso com isso, tá? Então, ela vai tirar todas as dúvidas de vocês das prescrições magistrais, tá? Aí eu venho no módulo seguinte, mas eu estou também no ao vivo, tá? Eu venho no módulo seguinte falando sobre as doenças funcionais do sistema digestivo, síndrome do intestino irritável, né, do tipo diarreico, do tipo constipação, a dispepsia funcional, constipação funcional, eu que faço esse módulo inteirinho, e depois a gente tem uma aula junto nesse módulo com o professor Fabrício, que é o osteopata que falou lá no comecinho das correlações anatomoclínicas, tá? Então, o Fabrício entra para falar de distensão abdominal, né? O que está por trás da distensão abdominal? Que é uma das principais queixas que a gente tem no consultório hoje, né? O paciente acorda magrinho, no final do dia está parecendo grávida, né? Qual é a base fisiopatológica da distensão abdominal? Não é só produção de gases, tá? Então, é importante aprender com ele qual é a base para a gente entender como a gente vai modular isso, como a gente vai modificar isso, tá? No módulo seguinte, a gente tem intestino e saúde da mulher, que vai contar comigo, mais uma vez, com a doutora Bruna Pitaluga, com o doutor Sérgio Cabral. Tá? Então, a gente vai falar sobre síndrome pré-menstrual, a gente vai falar que é síndrome, né? Hoje a gente chama de síndrome, não é só tensão pré-menstrual, é uma síndrome. A gente vai falar também de candidíase vaginal de repetição, né? Então, na candidíase vaginal de repetição, a gente vai falar sobre a SIFO, né? Que é o hipercrescimento de fungos no intestino delgado. A Bruna vem falar sobre o geral de intestino e saúde da mulher, falando de microbiota, de modulação de gestante, né, inclusive tratamento de infertilidade e para que os bebês nasçam com muita saúde. Aí. O doutor Sérgio Cabral vem falar sobre síndrome do ovário policístico. Então, é um módulo, assim, com bastante conteúdo, bastante conhecimento, tá? Por exemplo, esse módulo de saúde da mulher tem 8 aulas. Tá? Então, quando libera, eu já aviso, ó, já começa a assistir, para dar tempo de você assistir, anotar, né, pegar suas dúvidas, para trazer no encontro ao vivo, para a gente discutir, e é um módulo por final de semana, mas o conteúdo, ele é entregue já na segunda-feira, antes do encontro ao vivo, né? Eu sei que é todo mundo profissional de saúde, né? É corrido, então, para que vocês tenham tempo de assistir às aulas, porque é bastante conteúdo, tá? No módulo, por exemplo, de intestino-cérebro, né? Tá eu, novamente, com 4 aulas, se eu não me engano. Aí a gente tem o Fabrício Assini, que estava ontem com a gente, né, que é sensacional, sensacional, e ele tem um baita poder de síntese, assim, a gente aprende demais com ele. E aí a gente tem a psicóloga Ana Silvia, que é a psicóloga que trabalha comigo diretamente, tá? E ela vem falar sobre burnout, sobre síndrome do intestino irritável. Cada aula dura, em média, depende do professor, tá? Mas elas normalmente não passam de 50 minutos.
tá? Cada aula, né? Então, por exemplo, nesse módulo aí de intestino e saúde da mulher, a gente tem 8 aulas, tá? No módulo de intestino cérebro, que é com o Fabrício Assini, eu, a Ana Silvia e o Rodrigo Guimarães, são 17 aulas, mas a gente tem aulas menores aí, tá? As avaliações, a gente, por exemplo, agora, na turma 2, a gente vai fazer uma avaliação só, mas o nosso objetivo é fazer uma avaliação a cada 3 módulos, tá? Para não acumular muito material, tá? Então, inclusive, eu estou trabalhando nisso nesse momento, criando banco de questões, tá? Para que a gente tenha, não precise fazer muitas questões de uma vez, e a cada 3 meses a gente faz uma prova, tá? Não se preocupem, é tudo o que está no material, mas vai precisar assistir, né? Inclusive o material ao vivo também, tá? Porque algumas coisas surgem no material ao vivo, que aí vem as dúvidas, né? E de repente a gente fala alguma coisa que vai ser usada aí para a prova, tá bom? Depois a gente tem um módulo de medicina tradicional chinesa e um módulo de saúde oral e saúde intestinal, né, que é com a Isabela Gurgel, que é dentista, e a gente tem a Eleonora, que tem uma pós de fitoterapia, e agora a gente tem um professor novo, né, que é o Nivaldo, fazendo, que inclusive é o professor também do curso do doutor Ítalo, tá? E que cedeu esse professor para a gente, o Niraldo, ele tá, Nivaldo, não, é Niraldo, ele está gravando agora, tá? Ele já gravou 2 módulos, 2 aulas, para colocar nesse módulo de fitoterapia, tá? No módulo de fitoterapia, que ele vai falar de fitoterapia, a gente tem aí medicina tradicional chinesa, a gente tem a Bela Gurgel, e eu entro para falar sobre a halitose, tá? Que é uma queixa muito frequente, aí o mau hálito, né? E a aula de halitose está sensacional, tá? Cada pós, a gente tem um módulo ao vivo no sábado ou no domingo. Então, a pós 5 vai ser aos domingos, tá? A gente começa às 8 da manhã e vai, em média, até meio-dia, meio-dia e meio, por exemplo, agora no domingo que passou, a gente foi até meio-dia e meio. Então, depende também da participação de vocês, né? Eu deixo aberto para as questões, né? Quando a gente está ao vivo, tá bom? Lembrando também que a gente tem um grupo de estudos, tá? O grupo de estudos são as segundas-feiras, não é toda segunda-feira, mas a gente procura fazer praticamente todas as segundas-feiras, e aí a gente tem na segunda-feira à noite, às 8 da noite, e aí a gente entra, ou um professor convidado, trazendo algum tema extra, por exemplo, a gente teve uma aula com a Mariana, por exemplo, que é gastro, trazendo sobre intolerância à frutose, a gente tem, eventualmente, alguém me traz alguma coisa sobre constipação, por exemplo, o doutor Eurípides deu uma aula de constipação, então a gente traz professores convidados, ou a gente faz discussão de caso clínico. Normalmente, a discussão de caso clínico é após o módulo de digestibilidade, tá? Porque vocês vão ver que no módulo de digestibilidade, a gente apresenta tanto conteúdo que vocês vão precisar desse conteúdo para apresentar um caso clínico de forma decente e funcional, tá? Então, essa como a Fernanda colocou aí, a apresentação de caso clínico é agendada com a Fernanda, e aí a gente se junta todos, e eu me dou minha opinião sobre o seu caso clínico, então a gente pede que você traga os exames, slides, uma historiazinha bem feita, pode trazer foto do paciente, pode trazer o que você quiser sobre o caso clínico, e aí eu vou me debruçar junto com você para a gente tentar solucionar, tá? Então, vocês contem comigo, tá? Aí a gente tem o módulo de saúde da criança, tá? Com a doutora Martina, e ela vai falar sobre alergia alimentar, saúde funcional digestiva em crianças. A gente tem a doutora Tiele falando de autismo, tá? E eu também estarei presente neste módulo também, tá?
Aí a gente tem um módulo de saúde metabólica, em que participa o Bruno César, de segunda-feira, né? Eu e o Pedro Perim. O Pedro Perim veio falar sobre microbiota, exercício, né? Intestino, exercício. Eu falo sobre obesidade, síndrome metabólica e sistema digestivo. A gente tem o professor Murilo, né, que todo mundo conhece, o Murilo, falando sobre síndrome metabólica e microbiota, né? Então, vocês estão vendo que a gente está com só gente boa. A gente tem aí o Rodolfo Pérez também com a gente, né? Então, a gente tem bastante gente aí, assim, os principais nomes. A gente tem um módulo também em que a gente junta com a doutora Juliana Bica, falando sobre tireoide e intestinos, tá? A gente tem o Lúcio Lemos, falando sobre interpretação de exames laboratoriais, tá? E aí a gente tem também a Isabela, falando mais uma vez de interpretação de exames genéticos, tá? E de polimorfismos genéticos. A gente tem ainda uma aula sobre melatonina e sistema digestivo, sou eu que dou também essa aula. A gente vai ter uma aula inédita para após de vocês, que é uma aula sobre história da medicina, como que a gente chegou na medicina funcional, que sou eu que faço essa aula também. Eu comprei livros e livros para fazer essa aula, e está muito, muito, muito legal. Vocês vão ver como muita coisa faz sentido, porque para a gente entender o hoje, a gente tem que entender o que passou, né? Então, tem muita coisa aí para a gente aprofundar. A gente tem também um módulo que a gente vai ter, que seria um módulo de bem medicina integrativa, que é a modulação de parasimpático, que vocês vão ver que é super importante para a saúde digestiva, e, aliás, para tudo, né? Para a imunidade, para tudo. E essa modulação de parasimpático a gente vai ter com a Bela Gurgel falando de terapia neural, né? Tem a doutora Priscila falando de Ayurveda, tem eu falando de coerência cardíaca, tá? Que é uma coisa que a gente treina, né? Que a gente chama em inglês de heart math, mas é a coerência cardíaca. Então, eu tenho uma aula de coerência cardíaca também. A gente tem esqueci de falar do Márcio André, falando sobre dieta low FODMAPs. Eu tenho uma aula também sobre dietas para sistema digestivo, então que a gente une aí low FODMAPs com a dieta específica carbohydrate diet, dieta mediterrânea, dieta para baixa em histamina, dieta baixa em oxalatos, né, para complementar o módulo de doenças funcionais do sistema digestivo, tá? Porque a gente complementa aí síndrome do intestino irritável e seus diagnósticos diferenciais, né? A gente também tem um módulo com a advogada especialista em direito médico, que é a doutora Palova, falando sobre o que vocês podem fazer, não só para médico, mas também para nutricionista, né? E os profissionais de saúde no geral. O que pode ser feito no consultório, o que não pode, o que você pode fazer, inclusive em redes sociais, e o que você não pode fazer, tá? Isso é muito importante, porque é função da gente, profissional de saúde, ser disseminador de conhecimento. Só que a gente tem que fazer isso com responsabilidade, né? E a gente tem que fazer isso resguardado pelos nossos conselhos. E aí a doutora Palova vem trazer quais são os nossos direitos, quais são nossos deveres, como a gente tem que se portar. E junto com ela, a gente tem uma aula com a Patrícia Sorrentino, falando sobre mídias sociais, tá? Como a gente pode fazer para despontar aí nas mídias sociais, para divulgar o teu consultório, né? Para você divulgar o que você faz, para que você atinja mais pessoas, né? A gente quer que todo mundo cresça, né? E apareça, né? Quanto mais gente a gente estiver fazendo isso e crescendo, vocês vão ver que eu não seguro o conhecimento, eu não limito o conhecimento, tudo que eu sei eu passo para vocês, tá? E com muito prazer. Eu realmente acredito que a gente só multiplica quando a gente faz isso, né? A gente nunca diminui, a gente só multiplica.
Então, assim, tem bastante coisa, né? Tem muito material, e quem tiver realmente com vontade de aprender, não vai faltar conteúdo para aprender. Ah, tem um módulo, esqueci, módulo de detox hepático, que é outro sensacional. Sou eu que dou todas as aulas do detox hepático, mas eu acho sensacional, porque faz muito sentido, aí a gente traz aí os questionários, a gente traz um material de detox para vocês entregarem para o paciente, tá? Já feitinho, bonitinho, com suplementações, explicando para o paciente o que é um detox, por que a gente precisa eventualmente fazer um detox e tal. E eu explico para vocês, né, todas as vias de detoxificação. Esse módulo também é feito por mim, tá? Inteiramente por mim. Então, assim, eu vou dizer para vocês que pelo menos, aí 50% da pós, as aulas são minhas, né? E que eu estou em todas as aulas ao vivo também, tá? A Fernanda é minha irmã, para quem não sabe, né? Vem com esse sobrenome aí, né? A Fernanda é minha irmã e ela é a ponte entre nós, ela está em todos os grupos, é ela que vai dar todo o suporte para vocês de dúvidas, se vocês precisarem de alguma coisa de mim também, é ela que vai fazer essa ponte para entrar em contato comigo e tal. Então, Fernanda está em todas também, inclusive em todas as aulas ao vivo também, tá? Então, a gente realmente pegou esse projeto como um projeto de vida, né? Eu amo o que eu faço, assim, é a minha realização final, assim, é o ápice da minha realização após, e poder dividir isso com vocês, né? E o que eu puder fazer para que vocês aprendam e cresçam e que modifiquem a vida de muitas pessoas, eu vou fazer, tá? Porque isso é um compromisso que eu tenho com vocês e comigo mesmo. Então, eu estou aqui à disposição, eu não sei se alguém tem alguma pergunta que eu não tenha visto, que vocês não puderam. Se tiver alguma outra coisa que vocês tiverem de dúvidas a respeito da pós, pode entrar em contato aqui, foi colocado o link, o telefone, né? Tem muito material, a própria Plenitude, tudo é disponibilizado em PDF, tem a apostila, né, o primeiro módulo, que a gente fala de anatomia e tal, eu escrevi uma apostila para vocês, tá? Com um resumo também, de anatomia, de fisiologia, tá? O calendário eu acho que já está disponível, né, Fê? De todas as aulas da pós? Não, ainda não. Estará disponível em breve. Tá. Até para eles se programarem, né, e tudo mais. Como eu falei que eu gostaria, né, que todos estivessem em todas as aulas ao vivo, porque vocês vão ver que faz diferença, tá? A gente teve grupo, a gente teve turma de pós, que teve aluno que não entrava na aula ao vivo e tal, e a gente percebe que esse aluno tem uma dificuldade maior depois, inclusive as dúvidas que são trazidas posteriormente, né? Se tivesse assistido a aula, não tinha trazido, sabe? Então, a gente vê que, assim, para que vocês realmente se programem para estarem disponíveis nesses dias também, tá? E lembrando que sempre tem nos encontros ao vivo aulas surpresa, né? Entre aspas, que você acaba produzindo as aulas de acordo com artigos científicos recentes, coisas novas que surgem, você sempre produz uma aula para dar no encontro ao vivo. Exato. Então, sempre tem uma aula a mais, né, que não estava no material, mas essa aula vai ser gravada também, né, ela vai estar disponível no portal depois, eu não consegui assistir inteira, ou quero assistir de novo. Quando a gente fez a pós, né, a princípio era a minha discussão, que eu queria que ela fosse presencial. Então, foi uma briga minha, mas isso foi primeiro pré-pandemia, né? Depois, quando veio a pandemia, a gente falou, bem, então a gente vai ter que torná-la online. Aí eu me rendi ao formato online, porque eu entendi que realmente a gente tem uma pós online, possibilita que vocês assistam o material mais vezes, né, que vocês possam anotar, que cada um assiste na sua velocidade, né, e vai ficar tudo disponível. E como eu me encontro ao vivo com vocês, também existe essa interação entre nós, né? Então não fica um material frio,
né, lá, entregue, ninguém vê mais ninguém, né? Então, como a gente se encontra ao vivo, online, a gente conseguiu juntar o que era bom dos dois, né? E quando a gente está fazendo online, a gente tem uma possibilidade de economizar, né? Porque vocês não têm que se deslocar dos seus estados, né? A gente tem aluno desde de Manaus, né, até Rio Grande do Sul, né? Então, imagina, ainda mais com passagem aérea todo mês, né? O quanto ficaria para essas pessoas estarem se deslocando, né? Então, por isso que a gente acabou ficando com o formato online. Mas a gente tem a programação de sempre se encontrar ao vivo também. Fazer pelo menos um encontro ao vivo por turma. Né? A gente tinha um encontro ao vivo da turma 1, que era em janeiro, e aí foi quando estourou o Covid, né? Muita gente pegou Covid e não ia poder estar presente no encontro ao vivo aqui em São Paulo. Né? Eu estou em Campinas, mas a gente faria lá na Plenitude, e é interessante porque vocês conhecem a Plenitude. Hoje a Plenitude é uma universidade, é uma faculdade, tem um prédio de 3 andares, então assim, não é qualquer coisa, tá? Hoje a gente realmente é uma instituição de ensino, né? Com ensino superior já se iniciando, né? Para quem quiser fazer a pós da Plenitude, né, com a gente, a Plenitude também disponibiliza desconto para fazer outros programas de pós, né? Então há vários incentivos para manter o aluno com a gente, né? Porque realmente é o diferencial da Plenitude, esse carinho, essa atenção, essa proximidade entre nós, coordenadores, alunos, professores convidados, monitores e tal, tá? E aí, como a Fernanda colocou, a frequência das aulas, porque cada vez que você terminar de assistir uma aula e ela for concluída, isso é contabilizado no portal, tá? Então, a gente vai vendo o quanto cada aluno já conseguiu progredir, tá? E não se esqueçam que é importante focar nisso para que o material não se acumule, né? Porque a gente tem bastante material, tá? Não tem TCC, a nossa forma de avaliação são as provas, tá? Que a gente vai fazer a cada 3 módulos. Então, justamente para não criar, por que eu não quis fazer o TCC? Isso foi uma prerrogativa minha, porque eu sei que isso dá muito trabalho, então, assim, vocês teriam que ainda disponibilizar um tempo extra para isso, tem um custo muito alto, né? Às vezes, né, você contratar alguém para fazer a digitação, para fazer o levantamento de estudo científico, né? E eu quero que vocês aprendam, eu não quero que vocês me entreguem um material feito por outra pessoa, sabe? Esse tipo de coisa, eu acho que assim, não faz sentido, né? Então, o meu objetivo é realmente que vocês saiam cuidando dos seus pacientes, realmente mudando a prática de vocês, tá? As provas são de múltiplas escolhas, tá? Então, a resposta A, B, C, e D, tá? Então, tem caso clínico na prova também, mas não é só isso, ela não é dissertativa, ela é de múltipla escolha, tá? O que facilita também vocês terminarem, né? As doenças inflamatórias intestinais estão dentro de um módulo, tá? Que é o módulo das doenças funcionais. Então, a gente tem síndrome do intestino irritável, a gente tem os diagnósticos diferenciais, e dentro desses diagnósticos diferenciais, a gente entra com as doenças inflamatórias intestinais, tá? Ali, a gente vai entrar com doença inflamatória intestinal, a gente vai entrar com intolerância histamínica, a gente vai entrar com intolerância a níquel, a gente vai entrar com a doença celíaca, a gente vai entrar com a sensibilidade ao trigo não celíaca, a gente vai entrar com os inibidores de atividade de amilase. Então, assim, é bastante coisa nesse módulo também, tá? Mas a gente vai falar bastante também de cru e retocolite. A gente tem aula de low dose naltrexone também, que é com um professor que ficou com a gente da pós-1, que é o Dr. Rodrigo Guimarães. Então, assim, a gente está sempre pegando os alunos que se destacam também, que acabam se tornando professores. A gente teve o Márcio André agora também, que faz a aula de Low FODMAPs, que é um nutricionista, que acabou se especializando em Low FODMAPs, é o Márcio André que dá aula de Low FODMAPs, e é nosso aluno também da pós, tá? O certificado é emitido pelo MEC, tá? E eu acho essas
dúvidas mais técnicas, eu acho que a Fer vai conseguir responder melhor que eu, mas tem um certificado registrado, reconhecido pelo MEC, que vocês vão receber também. Os alunos da Ozunce receberam, postaram, foi muito gostoso, muito feliz, que eu fiquei e com a felicidade deles também, tá? Deles também. É bem completa a pós, e o que não tiver, a gente inventa, né? Cada vez ela cresce mais, porque a princípio parece que não tem tanto material assim, mas é muito material, mesmo porque o sistema digestivo é o centro, né? Não dá para a gente trabalhar com medicina funcional, independente da especialidade, se a gente não trabalhar com o sistema digestivo. Ah, tem a aula do eixo intestino-pulmão também, que eu não lembro mais em que módulo está. A gente tem a digestibilidade do atleta, né, especificamente para quem trabalha com atleta, eu também faço uma aula voltada para a medicina esportiva também. Então, assim, tem muita coisa, tá? A nota mínima nos exames é 7, tá? 70%. Mas tem mais de uma, tá? Então, se não conseguiu na primeira, existe outra tentativa aí, tá? Para conseguir terminar, para conseguir atingir a nota 7, tá? Belina. E ela vai começar 14/8, é a aula ao vivo, né, Fer? Não sei se a Fer está ouvindo. Isso mesmo, Oi, é que estava falhando aqui. Dia 14/8, aula ao vivo, primeira aula. Tá, e aí o conteúdo é liberado nessa semana anterior ao dia 14/8. Uma semana antes, isso, uma semana antes. Para dar tempo. Quando o módulo é muito denso, é um módulo muito extenso, eu ainda tento liberar um pouco antes ainda, uns 10 dias antes, assim, para dar tempo de assistir, de fazer tudo. Com calma, isso, alguém né? perguntou, das 8 ao meio-dia. Isso, das 8 ao meio-dia. Tá? E aí, dia 14/8, estaremos ao vivo após a primeira... Olha, o primeiro módulo já é, ó... É todo meu, são só aulas minhas, mas já é um módulo super denso, que já dá para aprender um monte de coisa com um módulo, tá? E aí a gente vai tirar as dúvidas no encontro ao vivo. Anotem, por favor, para vocês não esquecerem, tá? Para tirar essas dúvidas aí. Então é isso, eu acho, Fer, você quer acrescentar alguma coisa? Pessoal, é isso, eu não estou conseguindo ligar minha câmera aqui, desculpem. É isso, eu estou disponível para vocês, full time, durante todo o curso. Lembrando que vocês têm o material ainda, todas as aulas de todos os módulos liberadas, por 6 meses após o encerramento do curso ainda, então vocês podem ficar revisando esse material por até 6 meses após. E é isso, eu estou disponível para vocês durante todo o momento, qualquer coisa, só me chamar. Eu também faço parte do grupo do WhatsApp, então eu estou lá o tempo inteiro, qualquer coisa é só me chamar, e eu faço essa ponte entre vocês e a Denise, e entre a Plenitude. Um prazer estar com todos vocês, gente. Obrigada, viu, Fer? Imagina. Obrigada a todos. Espero encontrá-los, então, no dia 14, ao vivo, com muita alegria. E até lá. Tá bom, Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Boa noite, até lá. gente. Sejam bem-vindos. Tchau, tchau.